Nós temos agora um grande dilema. Afinal, Barbucci, qual é o limite do clínico para uma intervenção? Qual é o limite do clínico para passar a bola para o cirurgião? Ou quando é que o cirurgião deve estar mais próximo do clínico para definir se esse é um paciente refratário, se é um paciente já de intervenção? Para isso, o nosso querido André Brandalize vai trazer um ponto de vista do cirurgião, que é um quadro do olhar 360 graus, que é essa visão multidinâmica, para poder mostrar para a gente como o cirurgião enxerga a refratariedade. Seja bem-vindo, André Brandalize. Daqui a pouco você vai ter sua intercessão. Solta o quadro Ponto de Vista. Obrigado, amigos da Anafad, por me convidar para essa aula aqui. Vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico refratário, né? Quando chamar o cirurgião. Lembrar que desde o Lotus Trial, né, que foi um estudo lá de 2011, e sabemos que a cirurgia tem ótimos resultados quando comparados ao tratamento contínuo com esomeprazol para controle da doença do refluxo, né, tendo 85% de remissão. Lembrar que a regurgitação ácida foi maior no grupo que mantinha o tratamento medicamentoso, então, 13% que já pode ser considerado, talvez, uma doença refratária, né? Porque um grupo estava tomando continuamente o esomeprazol e persistia com um sintoma aí que não tinha melhorado completamente, e que disfagia foi mais comum no grupo da cirurgia, assim como os problemas ligados a gases. Então, isso aqui foi em 2011. Mas lembrar que essa randomização foi feita apenas com pacientes respondedores ao IBP. Então, os que responderam ao IBP manteram-se respondendo por mais um tempo, comparados com o grupo da cirurgia. Há muito tempo, aí, trabalho aqui antigo, de 99, do século passado, que já mostrava, né, que alguns critérios predizem a melhora, o resultado favorável de uma cirurgia anti-refluxo. Então, ter uma pH-metria anormal tem uma odds ratio de 5,4. Ter o primeiro sintoma, o principal sintoma típico, regurgitação e azia, 5,1 de odds ratio. E resposta à supressão ácida completa ou parcial, 3,3%. Então, já se sabe há muito tempo que esses são os grupos que melhoram com o tratamento cirúrgico. Agora, vocês querem saber nos doentes que não são esses. Então, aqueles que não respondem direito ao tratamento clínico medicamentoso. Esse guideline da SAGES aqui, que é de 2021, colocou aqui como primeira coluna aqui, com o objetivo de tratar a doença de refluxo crônica ou aquelas doenças refratárias que fazer cirurgia é melhor que o tratamento clínico. É aqui que está nosso grande porém. E coloque numa caixinha aí separada também que, para minimizar o refluxo, a fundoplicatura completa é melhor que a parcial ao longo do tempo. Se o objetivo for minimizar disfagia e sintomas do gases, talvez a parcial seja melhor, mas tende a falhar mais com o tempo. Então, esse foi um estudo que levou grande parte daquela recomendação do SAGES de cirurgia é melhor que o tratamento medicamentoso para doença refratária. Então, esse foi o estudo do Speckler, conduzido, publicado no New England Journal of Medicine em 2019, um estudo muito bom, com 78 pacientes com pirose refratária ao IBP. Pirose refratária ao IBP. Certo? Nesse grupo aqui, foi randomizado em pacientes para fazer cirurgia anti-refluxo, uma otimização do tratamento com associar, além do omeprazol, que já era refratário, baclofen, ou só manter já refratário mesmo com o omeprazol. E viu-se que a cirurgia se conseguia 67% de melhora nesses pacientes, contra 28% no grupo que conseguia tolerar por um tempo baclofen, e 12% no grupo do placebo. E lembrar que nesse estudo foram inicialmente indicados 366 pacientes, e a imensa maioria foi excluída por diferentes razões, mas quase 100 deles por não ter refluxo, por ter pirose funcional.
Então, aqui está uma grande lição desse estudo aqui, que tem que ter um diagnóstico de refluxo, é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que ter o diagnóstico de refratariedade. Então, esses pacientes todos fizeram impedância perimetria em evidência de IBP e mostrava refluxo ácido normal ou associação com sintomas de maior que 95%, ou ambos. Então, vocês estão vendo aqui que a maioria deles, tanto no grupo da cirurgia quanto no grupo de tratamento medicamentoso, tinham na sua primeira medida uma pH menor que 4, que indicava refluxo gastroesofágico, que indicava refratariedade ao IBP. Então, você tem que ter, primeira coisa é doença do refluxo, segundo é refratariedade ao IBP. Lembrar que aqueles doentes lá foram de regurgitação, foram de azia, foram de pirose. Uma coisa muito diferente é a indicação de cirurgia para refluxo faringo-laríngeo, laringofaríngeo, por exemplo, né? Nesses pacientes com o refluxo documentado e reação positiva de sintomas, pode se beneficiar com a cirurgia laparoscópica. Então, mesmo assim, é um grau de recomendação, grau C, e houve um grande consenso que tem muita pouca evidência da eficácia da cirurgia anti-refluxo nos pacientes com refluxo faringolaríngeo documentado, especialmente aqueles associados ao refluxo não ácido, aqueles descobertos só na impedância perimetria. Esse é um estudo muito interessante do Vaese, Ponsky, pessoal que Richter, que estuda bastante refluxo mesmo, querendo saber se a cirurgia, a fundoplicatura, seria bom para refluxo faringolaríngeo que não responde à terapia agressiva antiácido. Então, foi um estudo controlado, em que pacientes com suspeita de refluxo laringofaríngeo que responderam a IBP foram excluídos e manteve só aqueles 25 que não melhoraram com IBP na dose dupla diária. Nesses pacientes que não responderam, foi documentado que eles tinham refluxo. Então, todos eles tinham pH anormal na base, normalizavam o pH quando recebiam IBP, mas mantinham os sintomas ainda. Porque é fluxo não ácido, são outras coisas. Enfim, vamos ver se melhora. Com a cirurgia foram 10 pacientes e continuaram com o remédio 15 pacientes. Então, aqui mostra que, depois de um ano, realmente a dose dobrada, o pH baixou, e com a cirurgia também ficou baixa. Porém, a melhora dos sintomas nesse um ano foi de apenas um paciente no grupo da cirurgia e um paciente no grupo controle que manteve medicamento. De fato, mais 2 pacientes do grupo de controle melhoraram ainda, e depois fizeram outras medidas para melhorar os seus sintomas. E essa é outra observação aqui, já de 2017, que quando você faz uma cirurgia anti-refluxo, no paciente que tem sintomas extraesofágicos, o tempo para recorrência dos sintomas primários é muito mais curto do que o tempo quando tem sintomas típicos de azia e regurgitação. Então, quando melhora, melhora por um tempo muito curto e rapidamente já volta os sintomas nesses grupos de pacientes, especialmente naqueles que não respondem à terapia supressora de ácido, que quando não responde, e melhora por muito pouco tempo e já voltam à recorrência dos sintomas primários, em detrimento daqueles pacientes que respondiam à terapia ácida. Então, o refluxo ácido é o principal sintoma e quando ele não está presente, fica mais difícil ainda ligar o refluxo aos sintomas atípicos. E que são sintomas atípicos, né? Então tem um monte de coisa de sintoma de refluxo. Esse é o consenso de Lyon aí de 2018, vocês já conhecem, e não sei se vocês já sabem que acabou de ser publicado também a versão 2.0, agora em 2024, e acrescentou algumas coisas, como a esofagite, e acrescentou mais a perimetria sem catéter e a utilidade da impedância perimetria com e sem vigência de tratamento de IBP, né? Então, já tem uns estudos para vocês lerem ao final dessas apresentações, e eu trouxe só porque nesse consenso também tem essa divisão de sintomas, né? Quais são os sintomas de suspensão de refluxo?
os típicos, azia, regurgitação e dor torácica esofágica. E os atípicos têm vários tipos. Tem a eructação, tem a tosse crônica e asma, temos rouquidão, globos, e alguns náuseas, epilepsia, enfim. E esses aqui, eles são, na ausência de refluxos típicos, têm uma probabilidade muito baixa de ser ligados à doença do refluxo. E devem ser investigados, inclusive, já de cara, se você suspeita de refluxo, com todo o arsenal necessário para não começar com terapia empírica e sim diagnosticar para ver se é refluxo mesmo e levar as condutas apropriadas. Então, nesse meu curto espaço que a gente tem aqui para mostrar a minha opinião e podemos discutir mais tarde aí na mesa, quando chamar o cirurgião? Quando os sintomas refratários forem de regurgitação ácida, então ele tem um bloqueio ácido importante, mas voltar ao refluxo físico continua, então esse é um bom paciente para chamar o cirurgião. E quando tem a documentação da refratariedade, ele tem documentado que o ácido não está adequadamente bloqueado com a terapia vigente, ou uma chance grande de ter refluxo não ácido. E a documentação, principalmente, da associação dos sintomas com o refluxo. A probabilidade da associação com sintomas é muito importante nesses casos que você vai indicar cirurgia. E refluxo faringolaríngeo ou globos, a chance de melhora com a cirurgia é extremamente baixa, é 1 para cada 10. E isso tem que ser discutido bem com o paciente, se for chegar ao extremo de conversar com o cirurgião, se for chegar ao extremo de pensar na cirurgia, que ele tem uma chance de 10% apenas de melhorar, se ele não tem nenhum fator que chame a atenção para ser realmente a doença do refluxo que causa os seus sintomas. Obrigado. Fabuloso, fabuloso, querido André Brandalize. Só assim, fala, mestre. Daqui a pouco, vou mandar chegar o microfone para ti, mestre Décio Cinzon. Nós estamos aqui externando mais uma vez nosso abraço a todo o time de Passo Fundo, onde eles, apesar de tudo que está acontecendo, eles conseguiram se reunir na universidade para poder presenciar esse momento aqui. Então, a vocês que estão aí de longe, nosso abraço, nossa energia. É muito bom saber que mesmo com tanta diversidade, a ciência e a vontade de fazer diferença pelos pacientes está superior a tudo isso. Querido Décio, antes de começar o debate, por favor, a palavra é sua. A todos, parabenizar o professor André Brandalize aí de longos anos de amizade também. É um cirurgião com alma clínica, eu gosto de ver isso aí. Ele colocou duas coisas que são extremamente importantes aí, né? De realmente comprovar que existe refluxo, e mais do que isso, que esse refluxo é responsivo ao IBP, porque aquele que não é muito difícil a cirurgia. Mas naquele primeiro trabalho que mostrou do Special, né? Ali faltou um grupo, porque ele comparou o paciente refratário com omeprazol uma vez por dia e associado a baclofen, que a gente praticamente não usa, e depois o omeprazol com placebo. Faltou uma comparação aí, não sei o que você acha, em relação a uma dose dobrada de IBP, que é muitas vezes o que a gente acaba fazendo no paciente com doença refratária. A gente dobra a dose de IBP. O que eu estou colocando é que, farmacologicamente, a inibição da secreção ácida desses pacientes não estava tão adequado para eventuais problemas que a gente encontra no paciente refratário, como, por exemplo, refluxo noturno. Isso eu gostaria de fazer só essa observação. Gratidão, Décio. Daqui a pouco nós teremos Décio apresentando um pouco de um organograma do diagnóstico e do tratamento esofagite eosinofílica. Aguardem, daqui a pouco. Querido Maurício Bravin, a sua interface, você que tem uma veia motilista, uma veia cirúrgica,
você e o André Brandalize tragam um presente. Ele é veia azul, né? Ele não é preto, eu acho que ele é azul. Veia azul. Veia azul, né? Aqui é galo. Bem, nada espetacular suas aulas, mais uma, né? Não tem como discordar, mas uma coisa é verdade e eu gostaria assim, de sugerir. Existe um subgrupo de pacientes, especialmente profissionais da voz, onde muitas vezes a única tentativa é a funduplicatura. E a gente sabe que a doença do refluxo, por mais que a gente tenha exames positivos, não é simplesmente um cofator dessa laringite recorrente. Esse grupo, eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira muito diferente, porque inclusive a atividade dele facilita o refluxo gastroesofágico. Então, eu acho que, assim, apesar de ter uma resposta limitada, esse grupo, especialmente, quando a gente tem endoscopia alterada, pH-metria ou impedância pH-metria alterada, o paciente pode optar pelo tratamento cirúrgico nessa situação, tá? O outro comentário que eu gostaria de fazer é em relação à modulação esofágica, até dando um passo além a explanação da professora Gardênia e do professor Barbucci. Eu tenho uma paciente especificamente que já foi apresentada em uma das aulas do nosso curso de motilidade, creio que 2019, onde ela tinha diagnóstico de certeza, ela foi submetida à funduplicatura, teve uma resposta parcial à funduplicatura e na impedância pós-operatória foi verificada a pirose funcional. E na ocasião, tinha muito pouco tempo que tinha saído o posicionamento de Roma 4, a gente fez a opção pela fluoxetina ao invés do tricíclico, que é mais comumente utilizado e estudado há mais de 50 anos para essas questões funcionais. E realmente, assim, o controle após 2 meses de fluoxetina, tá? Nos trabalhos citados por Roma, controlaram 80% da frequência dos sintomas de pirose em pacientes adequadamente tratados por refluxo e possivelmente por sintoma refratário ao refluxo ou pirose funcional pós-operatório. Agora, o que nos traz como cirurgiões, eu também já fui cirurgião, quer dizer, eu já fui cirurgião, hoje não mais, a oportunidade que a gente tem de se envolver com a clínica do paciente, com fatores, né, como sono, estresse, depressão e ansiedade, que nós, que tivemos formação cirúrgica, a gente não se importava com isso, né? E eu vejo, assim, com muita felicidade, os nossos colegas cirurgiões encaminhando para a gente, para estudos funcionais, né? Você que também é um excelente motilista, e a importância do diagnóstico de precisão para o tratamento personalizado do paciente, especialmente refratário ao tratamento clínico, tá? Parabéns, e eram os comentários que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Só lembrar aqui para o cirurgião que vai começar a tratar essas doenças esofágicas com mais frequência, né? Aqui eu trato bastante refluxo. Saber essa parte de sintomas, saber a modulação esofágica com antidepressivos, com os tricíclicos, com os antidepressivos mais recentes, inibidores da captação de serotonina, com o pregabalina, a gabapentina, faz parte do nosso arsenal clínico. A gente tem que não só operar, né, tratar clinicamente, ou estar ligado a um bom gastroclínico que você possa encaminhar o doente, mas muitas vezes não é a realidade, né? Então a gente tem que entender, estudar as causas de persistência de sintomas em pacientes com queixas esofágicas, sejam funcionais, seja hipersensibilidade. Eu concordo que os pacientes que usam muito a voz, eles muitas vezes têm uma vontade, querem fazer uma cirurgia, porque tem refluxo não ácido ainda, que pode interferir na qualidade da voz. Isso é uma coisa um pouco mais objetiva do que globos, né? Que a qualidade vocal ele sente que não chega nas mesmas notas que chegava antes.
Mas lembrar que nesses pacientes, assim como o Barbucci falou, os doentes que têm o principal sintoma, globos, rouquidão, alteração mais alta, tudo mais bloqueio de ácido. Então, para esses pacientes que já às vezes têm poucos sintomas de azia e regurgitação, eles vão precisar de uma fundoplicatura maior do que aqueles que têm sintomas baixos. Então, esses pacientes, se você chegar ao ponto de operar, lembrar que vai ter que fazer uma fundoplicatura total e que vai ter mais problema de efeitos adversos da fundoplicatura, que é a disfagia e gás. Porque se você fizer uma fundoplicatura parcial, que está sendo recomendado muito na literatura internacional, esse paciente pode persistir com sintomas, porque quanto mais altos sintomas, mais bloqueio tem que ter do ácido. Então, acho que é isso que eu queria terminar. Obrigado, gente. Querido Décio, suas considerações? Em relação aos pacientes que usam a voz, radialistas e coisas nesse sentido, cantores, etc. Tal. Além do que ele colocou com muita propriedade, a gente não pode esquecer também que esses indivíduos melhoram muito com fisioterapia de voz, ensinando esses indivíduos a fazer movimentação respiratória. Só o medicamento para esses pacientes não vai resolver. Eles precisam fazer um intenso trabalho do ponto de vista fisioterápico para poder alcançar realmente uma estabilização do processo de refluxo que está levando à alteração de voz desse paciente. E isso tem aumentado bastante com esse monte de gente aí, agora é todo mundo influenciador. Os caras não param de falar. Então isso aí está aumentando no consultório. Carlinha... Nós estamos com quase 250 colegas conectados. O que nós temos aí, Carlinha, de algum dos nossos colegas que queiram compartilhar uma experiência conosco? Tem algumas perguntas. O pessoal está muito interessado, porque assim, é um desafio realmente, né, tratar a doença do refluxo refratária. Tem algumas perguntas, professor Barbucci, que são relativas a alternativas. Por exemplo, aloe vera, espinheira santa e medicina endocannabinoide. Que tem alguma evidência disso? Tem alguma experiência com isso? A gente está vendo uma enxurrada agora, principalmente por parte de nutricionistas, mas isso é mais específico ainda quando entra na seara da doença funcional, intestino irritável, aí a coisa fica bastante complicada. Alicina, bebeverina, uma série de ervas, componentes, combinações de probióticos nos mais variados tipos e as mais variadas quantidades, mas assim, evidência de que de fato funciona científica é muito limitada. O que a gente tem de terapias alternativas que tem alguma evidência a mais que pode funcionar, por exemplo, para essa parte de pirose funcional, é a melatonina, que inclusive está lá em Roma 4. A diferença é que a melatonina usada lá é uma dose cavalar, 6 miligramas 2 vezes por dia, que quando a gente fala isso para um neurologista, ele se arrepia todo, porque realmente é uma dose cavalar de melatonina e interfere diretamente no controle do ciclo sono-vigília. Existem alguns poucos trabalhos falando sobre cúrcuma, lembrando aqui que nós estamos falando de cúrcuma em doses altas também, não são doses pequenas que se usa. A dose anti-inflamatória de cúrcuma é uma dose extremamente elevada, né, e que também acaba impactando na segurança a longo prazo. Existe alguma evidência do uso de gengibre, né, especialmente quando o paciente tem algum sintoma de empachamento associado ou tem uma gastroparesia associada. E também alguma coisa com o cominho, mas fora isso, nada que de fato seja comprovado.